Círculo de Fogo 2, A Revolta, está nos cinemas e este é um filme que não existiria sem a nerdice de Guilherme Del Toro. Aleluia! Aleluia! E nós estamos aqui para falar de como essa nerdice influencia o cinema de certos diretores. Vamos falar um pouquinho dessas influências. O que é influência, o que é cópia, o que é homenagem. Inclusive, o Guilherme Del Toro acabou de ganhar o Oscar aí pelo A Forma da Água. Ele é o responsável pelo primeiro filme e na continuação as coisas ficaram maiores e continua sendo aquele épico de batalha entre os kaijus e os Jaegers, robôs gigantes e monstros gigantes. O filme já tá aí nos cinemas, você já deve ter assistido, ou se não assistiu, vá ver, porque Círculo de Fogo está nos nossos corações. O Guilherme Del Toro, ele cresceu lá na cidade do México, né? Cresceu no México. E o México tinha os contratos de exibição de tokusatsu, de seriados japoneses, acho que eram os mesmos pro Brasil. Então ele assistiu as mesmas coisas que a gente viu. Então, pô, quando você assiste, eu acho que em parte, é isso que atrai tanto a gente pro cinema do Del Toro, sabe? Que as referências são muito iguais, são as mesmas referências. O Godzilla, o primeiro, que acho que é tido como o primeiro grande filme desses de monstro gigante, que é dos anos 50, acho que é de 54, algo assim. O primeiro seria o King Kong, porque é dos anos 30. Sim, é verdade. Mas especificamente sobre cultura japonesa, relacionado com perigo atômico, e especificamente desses monstros que são impactados por isso e tal, tem todo um gênero. Cara, isso virou uma coisa global, mas ao mesmo tempo continua sendo muito especificamente oriental, assim. Então, vendo o Círculo de Fogo é legal porque, cara, o design dos robôs, o design dos monstros continua sendo uma coisa muito particular, assim. E eu gosto até que o filme agora tem esse sucesso no mercado chinês, porque é como se fosse o filho que volta pra casa, assim. Não só o Del Toro, mas, sei lá, o George Lucas, o Steven Spielberg, são muitos os caras que beberam muito em cultura japonesa, assim. Especificamente o George Lucas, por causa do Star Wars, e eles eram obcecados com Kurosawa, as histórias de samurai do Kurosawa. É importante frisar que é uma cultura japonesa diferente, né? Tipo, o cinema de samurai, o filme de samurai, que é o mesmo que o Tarantino é obcecado. É a qualidade do cinema japonês de várias épocas e a televisão japonesa de várias épocas influenciando diretamente o que a gente assiste hoje. Mas eu acho muito louco o Kurosawa influenciar, por exemplo, Star Wars. Isso é uma coisa completamente diferente. Exato. Você vê quando você vai, se você assistiu um primeiro do outro, mas você consegue ver como as coisas se unem e ao mesmo tempo são completamente distintas. Assim, não é que uma cópia da outra, é uma questão de influência, é espiritual a influência. Assim, isso eu acho muito legal. O Del Toro até fala que quando ele estava se preparando para o Pacific Rim, ele não reviu nenhuma das séries que ele costumava ver e nem reviu nenhum dos filmes. Porque ele já tinha revisto, tipo, ele viu na infância, ele reviu na adolescência, reviu novamente no início da vida adulta dele, e ele disse, não quero rever porque eu quero que seja em espírito, eu quero que a minha relação com aqueles monstros, com a ideia do Jaeger, ela se construa na tela por espírito, é o sentimento que eu tenho em relação a isso. Eu quero passar a sensação que eu tinha quando criança de ver aquilo. Porque tem muita coisa ali que você acaba assimilando e vira memória afetiva, assim, sei lá, tipo, o fato do robô ter um botão e ele solta uma espada gigante. A espada gigante, e na continuação tem a espada flamejante, a espada não sei o que e tal. Cara, isso é muito uma coisa que tá na sua cabeça, sabe? Você não precisa reassistir necessariamente pra você lembrar da existência disso. No caso dos filmes do Tarantino, ele bota o elenco inteiro pra assistir todos os filmes que ele sabe que ele vai referenciar, fazendo Kill Bill, fazendo filme policial, fazendo filme de guerra. Então é um processo diferente, assim. Tem esse lance de que as pessoas falam do Tarantino, ele tá copiando um filme específico, mas o cara assume que ele está copiando esse filme, ele chama o ator que fez o filme original pra fazer o filme dele, porque ele tem um processo de releitura que é muito particular, assim, não é todo mundo que funciona desse jeito. Eu acho que grandes criadores como o Tarantino, como o Bob Dylan, que você vai rever a obra deles, eles trabalham muito em cima da obra dos outros, e ao mesmo tempo que às vezes é um recorte, uma cópia, mas é algo dele. E aí você entra numa coisa que é meio... o Indiana Jones, por exemplo, tem o filme do Charlton Heston lá, que é a mesma roupa. É um caçador de tesouros no Império Inca, e ele tem o chapéu, ele tem a jaqueta, sabe? Ele tem o mesmo gingado. Também tava lá no coração do Steven Spielberg em algum lugar Eu acho que é muito mais estava lá no coração do que, eu não, quero que seja igual. Não, tem muita coisa que o cara, sabe, que eu acho que ele deve se ligar que ele fez igual depois. Eu acho também. Puta merda, porque tá lá, é DNA... Né? Porque quando você, numa determinada idade, quando você assiste certas coisas, ela entra no DNA, é formação da pessoa, é formação de caráter, formação de tudo. Pô, aí fica e aquilo vira um imaginário que você vai carregar pra vida inteira. Eu acho que é muito bom quando esses caras usam isso, e o Spielberg fez isso no Jogador Número 1, por exemplo, né? Se autorreferenciar. Mas ele trouxe um trecho de Excalibur, por exemplo, que, porra, eu era obcecado com Excalibur, mas eu nunca revi Excalibur. Quando eu era moleque, eu era obcecado. Os caras começam a falar um encantamento pra fechar o domo lá.
e eu completei mentalmente a mina estando no encantamento, que tava lá. Eu nunca ia lembrar de onde era, mas na hora eu lembrei de tudo, quando que eu fazia, por quê, tal. É sensacional. É muito louco. Então, tipo, esses caras quando vão fazer filme, e o Del Toro é o maior exemplo disso, tem uma carga emocional com essas coisas, tipo, ele é apaixonado por monstro de um jeito. Então, ele fala de monstros com uma paixão que parece que ele gosta mais dos monstros do que do... Não, uma coisa que dá pra ver pelos filmes dele, desculpa te cortar, eu acho que você percebe que ele tem uma paixão que é muito específica, e eu acho que o fato dele ser obcecado em criar os sets práticos e de se inserir nesse mundo, eu acho que é muito mais o lance dele de ter um prazer dele realizar do que necessariamente ele passar, às vezes, isso pras pessoas, assim. Tanto que no Colina Escarlate eu tenho um pouco de dificuldade de passar o filme de terror que ele tem na cabeça dele e de passar isso pros outros. E ele fala que é um dos filmes favoritos dele, é o filme favorito dele. Que ele se sentiu mais completo como realizador. E aí dizem que ele tinha... É o pior filme dele. Exato, e aí ele tinha anotações da louça que tinha na casa. Ele cria detalhes, ele cria esse universo mesmo, assim. Ele cita um dos filmes favoritos dele, é A Bela e a Fera, do Jean Cocteau, que é uma coisa completamente visual e diferente. Aí você entende um pouco também essa relação dele com o prático, com criar o universo, com criar uma fantasia. A casa dele mesmo, que é um museu, e ele virou uma exposição, sabe? O Bela e a Fera, ele ia fazer, né? Por um momento tava nas mãos dele. Inclusive, quando eu fui ao set do primeiro Círculo de Fogo, tinha uma salinha lá, Bela e a Fera, mas era uma salinha só para que eles estavam testando os efeitos de maquiagem, porque eles iam fazer a fera toda de maquiagem e tal. Nossa, o Hobbit dele também ia ter ficado legal, né? Acho que ia ficar melhor, né? Mas o Peter Jackson também tem isso de ser o fã, né? O Peter Jackson é tão obcecado, mas tão obcecado, que ele tem obsessões de vários níveis. Uma obsessão dele é guerra. Ele é obcecado com a Primeira Guerra Mundial e também com a Segunda Guerra Mundial. Pô, ele construiu o museu da Primeira, tá pronto lá, um museu de verdade, gigante, com réplicas e mais coisas originais, e agora tá fazendo o da Segunda. Sempre que você tem esses caras que têm uma obsessão, tipo, eu acho que isso como um motor criativo de invenção é sempre muito bom, assim, sabe? É diferente de você pegar um cara que faz de tudo e falar, pô, eu gosto mais quando o cara é obcecado por alguma coisa, então entendeu? tem que ter foco, viu? Que Tem que quando ter foco, você exato. vai pra todos, eu sou eclético. Tudo bem você tá aberto e você querer ter várias experiências, mas quando você é um criador, eu acho que é essencial. É por isso que a gente gostaria que o Guilherme Del Toro dirigisse todos os filmes. Porque sempre que tem um projeto que não vai pra frente, a gente fica... Mas ele arruma outro e fala, esse é muito foda. Falou, tomara que funcione. A gente gostaria que tivesse 3 filmes do Guilherme Del Toro. Cadê as Montanhas da Loucura? Montanha da Loucura, vai rolar. Porque agora ele ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar, pode vai escolher. ser garoto, o sonho agora molhado ele- dele, é verdade. Vai Muito ser bem. um sonho molhado de todos nós. O seu também. Tô decretando desde já que esse também é o seu sonho molhado. Vamos todos sonhar molhado em uníssono, tá? E também em uníssono você vai curtir esse vídeo, vocês, e assinar o nosso canal se você não assina ainda, certo? Em nome de Cthulhu, Em Lovecraft. nome de Cthulhu, assina o canal. Cthulhu.